A capsulotomia atrapalha a troca da lente intraocular? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítreo, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre dúvidas que você possa ter em relação às doenças da retina. Para nós é um prazer responder aos comentários de vocês. Até vou explicar aqui uma coisa que algumas pessoas andam reclamando. Nós temos tido uma quantidade de comentários muito grande, então às vezes um que outro comentário acaba passando. Nós sempre vamos responder, mas às vezes demora bastante para nós conseguirmos responder. De qualquer forma, não se sinta intimidado, deixe o seu comentário, até porque muitas vezes nós escolhemos os comentários de vocês para fazer um vídeo, como é o caso de hoje. Na verdade, a pergunta de hoje é tão complexa que eu acho que vocês estão até assistindo demais os nossos vídeos, porque tem cada coisa que parece até tese de doutorado. E até a pergunta, inclusive, deste seguidor faz muito sentido. E não é raro nós nos depararmos com este tipo de situação, e eu já vou explicar por quê. Mas, inicialmente, para responder a esta pergunta, eu vou explicar um pouco sobre a cirurgia de catarata e sobre a capsulotomia, que é a limpeza da lente intraocular. De forma bem resumida, então, catarata é quando o cristalino, que é a lente natural de dentro do olho, acaba ficando opaco e não faz mais a sua função de forma correta. Ou seja, a pessoa, quando vai desenvolvendo catarata, vai tendo uma dificuldade visual progressiva, ou seja, vai sendo cada vez mais difícil de enxergar, até que chega um ponto em que realmente isto está atrapalhando e é optado por fazer a cirurgia. A cirurgia atual de catarata chama-se facoemulsificação, onde nós realizamos incisões muito pequenininhas e com uma ponteira, uma espécie de ponta de caneta, nós entramos dentro do olho, removemos o cristalino que está opaco e no lugar dele, preservando a cápsula, ou seja, preservando o saco capsular, que é uma película que envolve o cristalino, lá dentro do saco capsular nós vamos implantar a lente intraocular, que é uma lente que vai fazer a função do cristalino como ele fazia na época em que era transparente, ou seja, antes da pessoa ter catarata. É claro que hoje em dia existem lentes muito mais sofisticadas que podem resolver astigmatismo, falta de visão para perto, e isto tudo pode ser feito na hora da cirurgia de catarata, ou seja, o implante destas lentes especiais. De qualquer forma, ela vai ficar lá na mesma posição onde ficava o cristalino. Então, após a realização da cirurgia de catarata com a lente lá dentro do saco capsular, às vezes acontece o que nós chamamos de opacificação da cápsula posterior, ou seja, aquela partezinha posterior da cápsula onde nós apoiamos a lente, muitas vezes acaba ficando opaca, por alguma proliferação de células ali naquela região, esta cápsula fica opaca e aí a visão vai piorando. Para resolver isto é relativamente simples, nós fazemos um procedimento chamado de capsulotomia com YAG laser, que é a realização de disparos de laser ali na cápsula, eliminando um pedacinho da cápsula, fazendo com que a visão do paciente melhore. E aí sobre a troca da lente, então, na realidade, trocar a lente intraocular não é uma coisa muito comum. É importante entender o motivo pelo qual isto esteja sendo feito. Muitas vezes até os pacientes questionam que colocaram uma lente monofocal e querem agora corrigir o grau para perto. Isto não é uma coisa muito comum, até porque depois de um tempo que foi feita a cirurgia de catarata, não é tão simples assim trocar a lente intraocular. Ela já está fibrosada lá dentro do saco e às vezes a cirurgia é um pouco traumática. Então, a principal indicação da troca de lente intraocular é quando esta lente acaba ficando opaca. A lente intraocular, para ficar opaca a ponto de atrapalhar a visão do paciente, não é algo tão comum. Mas às vezes acontece, e eu acredito que nesta situação seja isto, porque como este seguidor refere, na realidade já foi feita até a capsulotomia para limpar a opacidade da cápsula posterior, mas eu acredito que mesmo assim não tenha melhorado a visão, então foi percebido que é a opacidade da lente e não da cápsula que está piorando a visão. É claro que eu não estou aqui falando sobre o caso específico, eu não posso dar indicação de tratamento para um caso específico sem examinar, mas estou falando aqui de forma genérica
para vocês entenderem este mecanismo de relação entre a lente intraocular e a cápsula posterior. Então, imaginando que possa ter acontecido, estava ruim a visão, foi feita a capsulotomia, não melhorou, então agora vai ter que ser trocada a lente intraocular. Quando ocorre alguma necessidade de troca de lente intraocular nos primeiros meses que se seguem à cirurgia, o que não é tão comum, às vezes é um pouco mais fácil porque a cápsula não está tão fibrosada, não está tão contraída, então nós conseguimos remover a lente intraocular e preservar o saco capsular. E às vezes é possível sim implantar uma nova lente dentro do saco capsular. Mas geralmente quando é necessário retirar a lente intraocular é muitos anos após a cirurgia inicial porque leva tempo para a lente ficar opaca. E nesse tipo de situação, mesmo que nós consigamos tirar a lente sem lesionar o saco capsular, a lente nova provavelmente vai ficar apoiada no sulco, ou seja, um pouco acima da cápsula e não dentro da cápsula, o que é uma posição também bastante utilizada. Nem todo tipo de lente pode ser implantada nesta posição, inclusive as mais sofisticadas têm que ser implantadas dentro do saco capsular, mas pode-se colocar a lente no sulco. E aí, no caso, a diferença entre um paciente que já fez a capsulotomia e outro que não fez a capsulotomia é que no momento em que a cápsula posterior está aberta e vai ser removida esta lente ali de dentro do olho, provavelmente o paciente vai precisar também fazer uma vitrectomia anterior. Ou seja, como não existe mais uma barreira entre o vítreo, a gelatina vítrea que existe aqui atrás, e a parte anterior do olho, no momento em que nós removermos a lente, é muito provável que um pouco do vítreo vai acabar se precipitando por aquela abertura e esta gelatina do olho não pode ficar para frente. Então nós vamos realizar uma vitrectomia anterior, ou seja, remover um pouco deste vítreo aqui da frente para poder implantar a lente com mais facilidade. É claro que o saco capsular, às vezes, mesmo sem capsulotomia, pode estar tão fibrosado que ao remover a lente pode acabar se rompendo algum pedaço dessa cápsula e mesmo assim, sem ter tido uma capsulotomia prévia, ser necessária a vitrectomia anterior, o que não é uma coisa tão rara. A diferença é que quando já existe a capsulotomia é mais provável que seja necessária a vitrectomia anterior. Alguns detalhezinhos ali de dissecção da lente para a remoção podem ser um pouco mais difíceis, porque muitas vezes nós vamos injetando metilcelulose, que é um viscoelástico dentro da cápsula para soltar das patinhas da lente. E quando existe uma capsulotomia posterior, este gel viscoelástico que é colocado acaba entrando para dentro do vítreo e não disseca tão bem. Ou seja, a cirurgia da troca de lente é um pouco mais trabalhosa quando já foi feita a capsulotomia, mas não é impossível. Aliás, é uma coisa bastante comum, porque como eu falei, quando a lente está ficando opaca e às vezes tem um pouco de opacidade de cápsula posterior, as pessoas tentam fazer a capsulotomia e depois acabam tendo muitas vezes que trocar a lente. Importante ressaltar que com as lentes modernas não é tão comum uma opacificação a nível de complicar a visão do paciente. Na dúvida, converse muito bem com seu médico. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre alguma outra dúvida da área da retina.